Comecei a gravar, Bruna. Obrigada. Então foi. Tá. E aí não precisa se preocupar, porque aí depois ele para de gravar e envia a gravação. Se eu não receber, eu te aviso para você me mandar, mas geralmente nós duas vamos receber. Tá bom, tranquilo. Tá? Maite, eu preciso encostar a porta, senão eu fico ouvindo a reunião do seu pai. Fala, Bruna. Tá muito fácil. Então vamos tentar de novo. Bom, boa noite. A gente chegou então à nossa última aula. Deixa eu só ver se tem alguém para entrar aqui. Só acertei todo mundo. Tá, acertei. Então, como sempre, faço o convite para quem quiser, né, e puder abrir as câmeras, né, sempre um pouco mais caloroso ou menos frio, né, dentro das telinhas, né. A gente veio construindo ao longo das aulas, né, os elementos, e aí eu acho que conto muito com vocês para essa retomada nessa aula, para a gente poder avançar e pensar a maternidade como marcador social da diferença, mas considerando todo esse caminho que a gente percorreu, né, do lugar da mulher mãe, como é que se constrói essa centralidade na mãe, como é que se faz essa divisão sexual do trabalho, e também como a gente pensa a maternidade, pensando em outros marcadores e outros atravessamentos dessa maternidade, entendendo que a maternidade não é homogênea, né? E aí essa análise interseccional, que foi o que a gente discutiu na última aula, também nos ajuda a pensar, né, localizar, né, como é que se faz, como é que se pensa a maternidade, né? Não é algo universal, homogêneo, né? Não partimos de um lugar só, mas que tem algo da maternidade, que é isso que eu estou dizendo, de ser considerada como marcador social da diferença. Bom, não, que eu estou dizendo, mas isso não quer dizer que seja algo exclusivo da minha cabeça, que só eu que vou trazer isso, né? Inclusive, um dos textos que estão lá disponibilizados na aula vai fazer essa análise, a gente vai usar ele bastante aqui, inclusive. Não sei o quanto que vocês estão familiarizadas, né, com o conceito do marcador social da diferença, né? Me digam aí se vocês já estão, se é algo que vocês estão acostumadas a trabalhar, se já discutiram sobre isso em algum lugar. Né? Então, eu trouxe algumas definições, né? Então, a gente vai ter
uma noção mais geral, né, que vai falar desses sistemas de classificação que organizam a experiência ao identificar certos indivíduos com determinadas categorias sociais. É importante a gente frisar, né, que são categorias sociais, né? Outra autora vai trazer como uma ferramenta teórico-conceitual, que vai abarcar categorias classificatórias, tais como gênero, orientação sexual, classe social, geração, raça, etnia, deficiência, que em relação produzem diferenças e desigualdades nas trajetórias dos indivíduos e grupos em diferentes contextos históricos e culturais. Então, o que é importante é que esse sistema classificatório de categoria, né, ele não só diferencia, mas como essa diferença vai ser transformada em desigualdade, né? Um pouco disso que eu coloquei aí no título desse slide, né? Então, isso que a gente tem investigado aqui é exatamente esse ponto, o quanto que a maternidade, enquanto que difere, né, algumas mulheres, vão ser consideradas, vão ser um elemento de colocá-las em desigualdade, em desvantagem, né? A gente discutiu isso ao longo das nossas aulas aqui, né? Então, por isso que é importante a gente pensar, e aí pensando no campo da maternidade, né? É uma coisa que essas autoras vão trazer, que essas marcas, né? Isso que a gente está dizendo dos marcadores sociais, eles não têm a ver com atributos biológicos, né? Ou inatos, mas que eles estão em termos históricos, políticos e sociais. Então, a gente não está aqui discutindo uma maternidade biológica. A gente está falando desse lugar social que é colocado às mulheres mães, né? Ou até mesmo as mulheres não mães, mas as mulheres cis, e aí especificamente das mulheres cis, como destino ser a maternidade. Mulheres trans como não direito à maternidade, né? Como a gente discutiu numa análise interseccional, aquelas que vão ser reconhecidas como mães, outras mulheres que não vão ser reconhecidas nesse lugar, né? Isso não diz de atributos biológicos ou inatos, né? É o lugar social que a maternidade vai ocupar, de reconhecimento ou deslegitimação, né? Então, isso é bem importante a gente poder trazer aqui para a nossa discussão. Deixa eu passar para o próximo slide, tem alguém? Acho que cai. Captados. Bom. Ô, Bruna, eu posso ir aceitando as pessoas, porque aí você não precisa ficar saindo do slide. Ah, tá. Já que eu estou aqui, porque eu estou recebendo, eu estou tentando facilitar para você. Tá bom, obrigada. Se não de atrapalhar, tá ótimo. Por isso que eu estranhei que apitou e sumiu a solicitação. Bom, então é com essa definição que a gente vai trabalhar, né? Pensar a maternidade como marcador social da diferença, a partir dessa definição do marcador social da diferença. E aí, então, pensar, né? Por que, então, pensar essa maternidade como marcador social da diferença, né? Por que isso é importante, né? O que justifica a gente poder pensar nisso, né? Então, essas autoras vão trazer, né, de uma perspectiva propriamente feminista e atualizada da questão do conflito dessas sujeitas dentro desses sistemas de opressão e privação, né, barra privação, no que tange como divisão sexual do trabalho, no que tange como a divisão sexual do trabalho move e modifica as relações sociais do sexo. Bom, essas autoras têm uma especificidade de trabalharem com esse conceito em detrimento de gênero, né? A gente não, eu trouxe aqui a definição, a gente não vai entrar nesses detalhes, até porque
a gente está falando de posicionamentos teóricos, né? No meu posicionamento teórico, que eu trouxe até aqui, a gente vai falar da questão da perspectiva de gênero, né? Para elas, a perspectiva de gênero eufemiza a questão do sexo. Mas como a gente sabe que a questão do sexo também acaba retirando outros modos de existência e que acaba colocando isso muito como um atributo biológico, muito relacionado à anatomia, eu vou manter meu posicionamento, apesar de ter usado essa citação, né? E é isso, né? Em pesquisa, a gente pode trabalhar com esses antagonismos, desde que a gente mantenha um certo posicionamento coerente, né? De que a posição de gênero seria ainda a posição, o posicionamento pelo qual eu me oriento, né, para trabalhar essas questões, né? Então, eu acho que tem uma coisa importante aí que ela traz, né, de como que ela vai falar, né, dessa atualização da questão do conflito, né, dessas mulheres dentro do sistema de opressão e privação, né? Concordo que tem algo que lá na frente eu vou retomar, mas já posso trazer aqui, de que a questão de gênero, falar da maternidade dentro da questão de gênero, não dá conta. É por isso que a gente precisa colocar a maternidade como marcador social da diferença, assim como o gênero. Por mais que quando a gente discuta as questões de gênero, a gente fale de maternidade também, é preciso a gente falar dessa especificidade, que a gente não apague as questões que envolvem a maternidade, né? E aí o que eu estou dizendo das questões da maternidade, nesse caso, disso que é colocado como um destino biológico, né? Que isso tanto determina, coloca como mulheres cis como se elas tivessem que seguir esse caminho de serem mães, né? E que isso acaba reproduzindo uma coisa que a gente, né, discutiu aqui inúmeras vezes, recaindo sobre a centralidade dos cuidados nas mulheres, o não reconhecimento, né, de outras formas de maternar, né? Então, a gente está dentro dessa discussão, principalmente dentro da centralidade dos cuidados como se fossem exclusivamente femininos, né? O quanto que nessa construção do sistema capitalista, o quanto que os trabalhos reprodutivos foram construídos socialmente para que recaíssem sobre as mulheres, centralizassem nas mulheres, e os trabalhos produtivos ficassem com os homens, né? E na medida que as mulheres começam a avançar com os trabalhos produtivos, ou até mesmo aquelas que sempre estiveram, nem que fossem de modo escravizado, como foi o que a gente discutiu na última aula, em relação à interseccionalidade, esse lugar da maternidade, ou ele está completamente apagado, ou ele é o único lugar que a mulher pode ser reconhecida, né? Então tem uma certa dicotomia aí, né? Enquanto algumas mulheres exigem um reconhecimento de sua maternidade e dos seus plenos direitos, outras querem ter o direito, né, de não só terem o seu lugar garantido enquanto mãe, e muito menos que esse trabalho de reprodução da vida, né, o trabalho de cuidado com filhos e filhas, sejam exclusivos das mulheres, né? Pensando numa corresponsabilização e coparticipação, né, de parceiros, porque a gente diz de uma certa reprodução num sistema heteronormativo, né, da sociedade, né, que coloca toda a responsabilidade em cima de mulheres, né? Podemos avançar? Até aí tudo bem? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Só para ver se eu não estou me perdendo tanto. Bom,
O que a gente vai ver, então, também, né? E aí vocês vão vendo como que essa aula vai um pouco se relacionando com as anteriores, né? É como que reconhecer, então, né? Que além de raça, gênero, classe e outros atravessamentos e outros marcadores, né? Reconhecer a maternidade e a importância da interseccionalidade, né? De modo algum, a gente está dizendo de uma certa hierarquização dos atravessamentos, né? Mas de um certo atravessamento entre eles, né? Que a gente tem uma certa... Ai, desculpa. Uma das autoras vai trazer uma certa agudização da incidência da maternidade como um marcador das relações sociais, né? O quanto que isso se agudiza, né? Quanto que é mais um marcador que deve ser considerado, né? Com a vida marcada pelas desigualdades que muitas vezes se interseccionam, raça e classe, a incidência da maternidade abarca mulheres, há uma série de privações e dificuldades, como acesso aos mercados de trabalho, que ainda é profundamente atravessado pelo trabalho doméstico, materno e reprodutivo, sendo as mulheres, quando inseridas no mercado, direcionadas e isoladas a setores tradicionalmente femininos, né? Esse é um ponto, né? Um outro ponto, né, em relação ao mercado de trabalho, um outro ponto, né, que eu coloquei como um ponto 2, né, em relação a essa vida acadêmica, né? De um lado, o mercado de trabalho, do outro lado, a vida acadêmica. Claro que a gente pode ir pensando, e vocês podem ir trazendo vários outros elementos da vida, né? Esses são alguns principais, né, que a autora destaca, pensando o mercado de trabalho como um lugar onde as mulheres podem conseguir alguma autonomia financeira, né? E a vida acadêmica também como um lugar de formação que vai garantir melhores postos de trabalho, né? Então, o que elas vão trazer em relação à vida acadêmica é o que, na vida acadêmica, as mulheres mães, mesmo que não encontrem dificuldade no acesso, né, elas conseguem entrar, a dificuldade em permanecer, né? Tem suas trajetórias extremamente dificultadas e marcadas pelo não reconhecimento de suas especificidades, como aponta, aí ela fala os trabalhos de algumas autoras, né, que trazem essa questão. Eu vou trazer um outro lado da vida acadêmica, né, que ajuda a ilustrar, né, que a partir de 2020, e eu encerrei recentemente essa pesquisa, eu fiz com duas, na época, mestrandas, agora doutorandas, da Fiocruz, da área de saúde do trabalhador. A gente fez uma pesquisa, um levantamento, né, em plena pandemia, porque a gente começou a pensar como que estava o trabalho, né, das mulheres docentes de universidades públicas brasileiras. Então, a gente realizou essa pesquisa que se iniciou em 2020, né, que se intitulou Home Office em Tempos de Pandemia, um estudo sobre a saúde mental de mulheres docentes de universidades públicas públicas brasileiras. Essa pesquisa, eu acho que ela traz dados, eu quis trazer ela hoje, porque eu acho que ela traz dados que comprovam, né, que denunciam a maternidade como marcador social da diferença, apesar dessa pesquisa não se centrar na maternidade, né? Ela estava por uma perspectiva de gênero, né? Pensando na diferença, né, na desigualdade de gênero na realização do home office, né, em plena pandemia, de mulheres docentes comparado aos homens, né? Acho que eu já trouxe aqui, né, esse dado, né, que em plena pandemia os homens produziram, né, 30% mais, submeteram 30% a mais de artigos do que mulheres pesquisadoras,
né? Esse foi o primeiro elemento que nos alarmou e foi uma das coisas que, quando saiu essa notícia, né, do aumento de submissões de homens, né, em plena pandemia, não nos causou estranheza, né? E aí a gente começa, então vamos fazer uma pesquisa, né, para coletar dados sobre a desigualdade de gênero, né? E aqui também choveu um pouco. Na verdade, relampejou mais do que choveu. Espero que você esteja bem, em segurança. E a aula está sendo gravada, então o que você perder não tem problema. Depois você consegue recuperar. Então vamos lá. Essa pesquisa ela contou com 2 etapas, uma etapa de questionário e uma etapa de entrevista, que foram mais ou menos 20, 30 entrevistas, agora me fugiu o número. Né? A gente selecionou um pouco essas mulheres, a gente não teria condição de fazer entrevista. Vou trazer alguns relatos que estavam no questionário. Então, para vocês terem ideia da dimensão, 449 mulheres responderam essa etapa dos questionários. E dessas, 61,5% eram mães, né? E quase metade dessas mulheres mães, dessas professoras mães, tinham filhos em idade escolar. 50,8% afirmaram que não possuíam rede de apoio alguma, né? E aí é uma coisa que a gente também discutiu aqui, principalmente na aula sobre divisão sexual do trabalho, né? O quanto que, nesses casos, né, sem rede de apoio, aí mesmo que temos uma jornada de trabalho mais intensificada e uma sobrecarga mental, né, maior ainda. E aí eu trouxe alguns depoimentos. Gente, se vocês quiserem me interromper, por favor. E aí a gente tem alguns relatos, claro, não identificados. Essa foto é minha, do meu filho, que hoje tem 6 anos, mas que na época, em pleno 2020, trabalhando comigo. Porque quando a gente apresentou esses relatos na Abrasme, né, foi no simpósio. Foi no simpósio de saúde mental 2021, que foi remoto por conta da pandemia. A gente já tinha um coletivo que era o Poieses Alquimia Feminista, que a gente já tinha publicado algumas fotos das mulheres mães, né? A gente tinha feito essa iniciativa por conta do Dia das Mães, e depois para falar de maternidade e vida docente, a gente tinha pegado alguns registros nossos. E aí, no congresso da Abrasme, a gente usou esses registros. Então, esse registro é meu, não é da pessoa que está com esse depoimento. Quem foi que levantou a mão? Alguém levantou a mão. Oi, Bruna, sou eu, a Daniele. Só falar rapidinho, aproveitar essa deixa. Claro. Eu sou docente de serviço social, atuei, né, porque eu estou encerrando esse ano a minha tutoria e docência em faculdade particular. Isso que você está falando é muito real. Inclusive, em 2020, eu assumo uma vaga em um polo por conta de uma colega que não conseguia fazer no modelo home office, por conta da questão da rede e por não ter essa rede de apoio entendendo o trabalho dela, porque quando ela está em casa, é como se ela não estivesse trabalhando, né? Então, ela precisava sair de casa, um entre aspas aqui, só não vou abrir a câmera, gente, que eu estou muito destruída, mas uma aspa, porque ela só era respeitada e o modelo que funcionava para ela era o presencial, porque ela em casa, ela precisava estar com toda uma demanda de casa. E aí, isso foi um problema, né? Nós somos amigas, ela conseguiu dividir, e surreal isso, né? E aí também, conversando, né? Foi a minha experiência, é uma experiência que eu tenho
na educação de alunos de serviço social e depois profissionais, que as mulheres no serviço social também, principalmente em faculdade particular, que é a minha experiência, elas vão depois de casamentos de anos, filhos formados. Então, eu tenho alunas, a maioria das minhas alunas são mais idosas. Eu tenho alunas com 70, eu tive duas alunas com 75 e 78 anos. Elas estavam. Teve uma que falou, a Dona Maria, que é o meu xodó. Ela falou: Dani, eu não vou cuidar dos bisnetos, eu não aceito mais isso. Então, isso que você fala é muito real, tanto da visão dos professores e dos alunos, né? Então, era uma experiência de uma professora. Essa minha amiga, ela estava iniciando o mestrado, ela entende muito bem sobre isso, mas ela não conseguia viver essa realidade dentro da casa dela. Então, o modelo que funciona para ela poder ter um apoio, ela sair de casa, né? Para poder prestar um trabalho de qualidade e também ter uma qualidade melhor. Então, assim, é muito surreal isso, porque a gente está falando de 2020, mas isso é 2025, isso é 2026 ainda. Eu tenho muita esperança, tá? Eu luto por isso também. Mas é difícil, a gente ainda continua tendo as mesmas problemáticas de séculos, às vezes, né? Algumas questões. Então, assim, é só um desabafo da área do setor privado, né? E eu estou encerrando também agora esse ciclo no setor privado, pelo menos nessa instituição, por falta de respeito também à classe do serviço social e, no meu caso, que aí eu vou falar por mim, por ser mulher, né? Então, assim, o serviço social acaba sendo a última, eu, no caso, né, o último profissional a ser pago, como se o curso tivesse em atraso, a mensalidade não é tão grande. Então, eu escuto isso e eu não aceito mais escutar isso. Mas até isso a gente, enquanto profissional, às vezes passa, né, esse desrespeito. Enfim, é complexo, gente. Não acaba quando termina. É bem difícil. É só um desabafo aqui, tá, gente? Beijo, Bruna. Já vou me despedir, porque eu também estou com um probleminha de internet. Muito obrigada por dividir. Eu tentei te marcar no LinkedIn, eu vou fazer de novo hoje um post. Com muito carinho, é muito gratificante. Eu assisto essas aulas com a minha filha, que é formada em Direito. Então, a primeira aula eu comentei com vocês, né, que foi meio que diferente, né? É importante, eu acho isso uma emancipação, sabe? Então, obrigada por dividir seu conhecimento aí com a gente. Beijo para todo mundo. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que esse depoimento é super importante. Tem um perfil... Eu dei aula por muito tempo no serviço social, né? Porque tem uma disciplina lá na UF da grade do serviço social, que é psicologia social. Então, quando eu entrei na UF, eu dei aula por muitos anos. E tem um perfil mesmo do serviço social, tinha um perfil, era um curso noturno, é um curso noturno, né? E, claro, que tinham muitas jovens, mas era uma turma, comparada à psicologia, tinha muito esse perfil, que aí eu vou falar lá na frente, que é um outro conceito que junta com o marcador social da diferença, mas já pensando na maternidade, que é a penalidade materna, né? Então, é muito comum no serviço social a gente ver mulheres mais velhas que depois, né, de fazerem todo um percurso, porque elas foram penalizadas pela maternidade, né? Elas não podem ter acesso à universidade, né? A gente sabe que tem outro, pensando numa análise interseccional e pensando especificamente nas universidades públicas, a gente sabe que a política de cotas, né, é recente, então muitas mulheres só tiveram acesso agora. Mas quando a gente faz essa análise, a gente sabe que também a penalidade materna está envolvida. Claro que tem um acesso permitido e facilitado para muitas mulheres que conseguem entrar pela política de ações afirmativas, mas a gente também sabe que essa penalidade materna acontece, você está dizendo aí, do setor privado, né, que também tem esse perfil, né, de estudantes. Assim. Eu depois que fiz essa pesquisa, eu já até falei sobre isso, né, aqui, né, que eu faço parte do que hoje é CPEG, né, Comissão Permanente de Equidade de Gênero da UF, e que é coordenado pela Paula Cury,
e que em breve vai virar uma superintendência, né? Uma coisa maior. E penso que né? Como a gente tem uma demanda enorme discente, né? Eu acho que depois eu fiz esse mapeamento docente e acho que a próxima pesquisa nesse sentido seria em torno das discentes e aí mais voltado também para a questão da maternidade, aí muito focado, né? Esse outro era mais amplo, né? E isso até dificultou um pouco a gente tratar esses dados, né? Mas é isso, a gente sabe o quanto que muitas mulheres né, mães vão ter dificuldade aí no exercício do home office. E o home office, é isso que acho que a Daniela estava trazendo, em 2020 isso se agudiza, né, isso se intensifica, porque era só o home office e a maior parte até das mulheres que tinham rede de apoio estavam sem suas redes de apoio. Né? Escolas suspensas, creches suspensas, né? Se você tinha alguma rede de apoio paga, se você tinha alguma rede de apoio de avós e avós, por conta do risco, você não contava com eles. Então, as famílias ficaram muito restritas, né? Então, isso tinha uma intensificação, isso só explodiu o que já acontecia, né? Todo professor tem essa atividade de home office, né? Mesmo não regulamentado, mas é isso, todo professor leva trabalho para casa, né? O nosso trabalho não finaliza ali quando a gente sai da sala de aula, muito pelo contrário, né? Então, isso já era uma realidade, né? Mas o que os dados dessa pesquisa trazem o quanto que foi sofrido para essas mulheres, né? Então, uma delas, que é uma mulher parda, mãe, na faixa etária entre 21 e 30 anos, vai dizer: a pandemia trouxe uma sobrecarga, pois preciso cuidar das crianças, prestar toda a assistência necessária e, nesse momento, não posso usufruir do espaço escolar e creche para as crianças ficarem enquanto estou no trabalho. Tudo fica misturado, consequentemente, ocorre sobrecarga física e mental, que é um pouco do que a Daniela estava dizendo aí da colega que não conseguiu, né? Dar conta dessa mistura mesmo do público e do privado, né? Do seu espaço do trabalho produtivo e reprodutivo se misturando dentro da casa, né? Sem limite. É isso, né? Vocês veem meus filhos entrando o tempo todo, né? Os gritos, é isso. Dar aula aqui me exige um esforço, uma concentração que nem se compara com estar em uma sala de aula presencial sem as crianças, né? É realmente do nível da insanidade. Aí tem alguns outros depoimentos também que eu trouxe para vocês, né? Esse é de uma mulher branca, mãe, da faixa etária entre 41 e 50 anos. Pai da minha filha não ajuda. E aí vamos lá, né? Pai não ajuda, né? Pai deve se responsabilizar. Vamos corrigir isso aí. Mas é a fala como ela coloca, né? Pai não é rede de apoio, né? Ele é tão responsável quanto a mãe. Mas, devido a toda essa construção sócio-histórica, né? Que estrutura a nossa sociedade, que os cuidados ficam centralizados com as mulheres, a gente acaba caindo nessa de pai ajuda, não ajuda, como se ele pudesse, e ele pode mesmo, né, na posição dele, né, do modo como a nossa sociedade se coloca, ele pode decidir não ajudar, não fazer nada, e é no nível de uma ajuda, se eu quiser ou se eu não quiser. Então ela fala assim: pai da minha filha não ajuda, pois diz que tem que trabalhar. É um relato de uma mulher trabalhadora docente. Quando ela vai para a casa dele, ele não ajuda na educação, muito menos na rotina escolar. Também ele me dificulta muito o corte de aumento do salário e, portanto, tive que demitir meu funcionário. Agora, quem faz o almoço, cuida da casa e comida sou eu. Me sinto exausta e com menos energia para o trabalho. Outra mulher, branca, mãe da faixa etária entre 51 e 60 anos. No início da pandemia, meu filho mais velho estava com transtorno de pânico devido à Covid-19. Eu fiquei muito preocupada com ele e meu filho mais novo, que é cardiopata. Falei para minhas colegas dos problemas que eu estava enfrentando na minha família. E por isso eu não participaria das atividades presenciais que aconteceriam num local de atividades práticas do nosso curso. Fui muito maltratada, me disseram que todos têm problemas, que eu não era a única com problemas familiares e que eu deveria participar das atividades presenciais apesar da pandemia. A gente sabe que alguns cursos
mantiveram algumas das suas atividades presenciais, né? Eu sei que aqui a gente tem pessoas de outros cursos e muitas pessoas que já eram formadas e que não atravessaram isso da pandemia, né? Mas no curso de psicologia a gente manteve as atividades online, inclusive o Conselho de Psicologia, a própria ABEP, a Associação Brasileira, né, para o estudo, né, né, dos cursos do ensino de psicologia, ensino de psicologia, eles emitem uma nota, porque até então supervisão de estágio era uma coisa que era interditado de se fazer online, né, existia uma série de requisitos para o atendimento online, isso era permitido, mas a gente tinha um impasse, por exemplo, com o estágio, né, mas naquela situação, o estágio, a supervisão também foi autorizada, então os cursos de psicologia se mantiveram online até 2022, né? Na UF e nas demais universidades federais, a gente retoma em 2022. Né? Então, 2020 até 2022, a gente manteve o calendário em atraso, né? Porque no primeiro momento a gente suspende as aulas até entender o que ia acontecer. Né? Mas esse relato é provavelmente algum curso que só poderia acontecer mediante algumas atividades presenciais, sei lá, medicina, alguma coisa desse sentido, né? Que o estágio tinha que ser presencial, alguma coisa nesse sentido, aula prática, é o que ela fala, né? De aula prática, né? Atividade de laboratório, que não poderia acontecer online. E quando a gente não considera a maternidade como marcador social da diferença, quando a gente não considera dentre um dos marcadores, a gente cai nesse discurso de que todo mundo tem problema, como se essa mulher estivesse fazendo um drama, que o problema dela, né, tentam fazer uma certa hierarquia, e não entendem que a realidade dessa mulher, mãe, é diferente de alguém que não é atravessado pela maternidade, que não é a mesma coisa. Né? Eu cheguei a ouvir alguns relatos de comparação de que cuidar de criança, de um bebê, no meu caso, né? Eu tinha um bebê recém-completado de 6 meses quando eu retorno ao trabalho, que era comparável a um cargo de gestão, por exemplo. Eu também, né? Eu sei que é difícil, eu tenho cargo de gestão. Né? Como se cuidar de crianças, né? Esse trabalho reprodutivo fosse comparado a um trabalho burocrático da universidade, como se fosse a mesma coisa, né? Que é um pouco do que esse relato aí dessa professora fala, né? A Aparecida trouxe aqui, né? Eu falo que o professor é o único profissional que trabalha antes, durante e depois. Antes para o preparo de conteúdo, durante a aula e depois ver o que foi absorvido, o que não foi e o que não foi. E o que é absorvido, o que deveria ser para obter o objetivo. Pois é. Tem uma série de funções aí do lugar, né, da docência, né, que tem uma certa parte de um trabalho meio invisível, né, meio não reconhecido, né, mas que faz parte, né? A gente meio que naturaliza trabalhar final de semana, trabalhar, né, no meu caso, né, 40 horas de dedicação exclusiva. A gente trabalha muito mais de 40 horas, né? O relatório que a gente faz, ele chega no limite do teto, ele não deixa a gente colocar tudo, porque a gente extrapola o horário, a carga horária anual, a gente extrapola e não entra, né? Essa carga horária não entra porque quando a gente bate lá uma quantidade de horas, que é o equivalente a 40 horas semanais, ele para de contar, né? Gente, até aí posso seguir? Tudo bem? Tudo? Posso seguir? Bom, seguindo, vou voltar ali para as minhas anotações, porque eu acho que tem algumas coisas. Então, vamos lá. E aí, agora eu vou trazer um pouco
dos elementos, então, que sustentam aí essa maternidade como marcador social da diferença, né? Elementos que a gente viu aqui ao longo das aulas, né? Então, esse mito do amor materno, né? E o quanto que ele vai colocar, né, as mulheres, né, as mulheres cis, né, como destinadas à maternidade, e numa certa ideia de uma certa maternidade universal, mas a gente sabe que a neutralidade não existe, muito menos a universalidade, né? Então é um pouco disso, né? Essa mulher, tal como construída por esse discurso maternalista, ela não existe. Né? E aí retomo aqui uma frase da Audre Lorde, que vai trazer esse sujeito... Opa! E aí? Stephanie quer falar? Ou ela abriu sem querer? Stephanie? Você quer falar ou você abriu sem querer? É porque eu lembrei que eu estou online, eu já vi na aula, já professora até aqui da UF. Hoje eu estou na aula presencial da UF, não posso participar da UF. Peraí, que tá falhando um pouco. Fala de novo. Não sei se ela caiu. Bom, a gente continua. Depois, se ela quiser falar, ela levanta a mão. Vamos lá. Então, a gente precisa retomar aqui uma frase importante da Audre Lorde, que vai trazer quem é considerado esse sujeito universal, né? Então, ele é branco, magro, homem, jovem, heterossexual, cristão, financeiramente estável, né? Numa certa norma mítica que reside, então, essas armadilhas do poder nessa sociedade, né? As mulheres não estão nesse lugar, né? Então, o quanto que a gente precisa, né, sempre retomar, né, esse mito do amor materno para entender, não é, já falei isso outras vezes, é sempre bom, né, deixar isso, né, marcado, né, já que estamos falando de marcações, né? Não é que as mães não amem seus filhos, né? O mito do amor materno vai dizer dessa natureza, né, como algo biológico, inato, dado, né? Então, é nesse sentido, né? Então, de que as mulheres cuidam por amor, né? E aí isso esconde, né, o que de fato está em jogo, que são as mulheres que centralizam os cuidados e os trabalhos reprodutivos. Então, acaba, né, um discurso que vai tentar sustentar que isso não é um trabalho, é feito pelo afeto. Né? É preciso desmascarar isso. Um outro elemento, né, é esse patriarcado e a divisão sexual do trabalho e as relações sociais. Né? Essa construção dos sistemas de opressão que tem, né, que fica marcado aí com a divisão sexual do trabalho, como a gente viu quando a gente foi discutir sobre isso, né, que coloca os homens na esfera produtiva e as mulheres na esfera reprodutiva. Né? E que, então, tem a Irata e a Kerguá, que vão falar, né, são duas pesquisadoras importantes aí na temática da divisão sexual do trabalho, vai trazer, né, que a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado.
políticos, religiosos, militares, né? O quanto que essa divisão também é uma divisão do poder, né? Porque eles estão em função de maior valor social, né? Logo, maior lugar de poder. E aí, quando mulheres rompem, né, com esse, né, ascendem, por exemplo, em lugares que, teoricamente, são previstos que homens ocupem, né, a gente tem respostas violentas, como a gente teve, né, na semana passada, o assassinato de 2 funcionárias, né, coordenadoras da Cefet, né, mulheres em cargos de gestão, e que justamente esse homem, por, né, não concordar, não reconhecer que elas ocupassem esses lugares, ele vai lá e tira a vida dessas mulheres, né? Então, isso dá notícias do quanto que é colocado que elas não podem ocupar esses lugares. Então, aí retomo um pouco a minha pergunta aí do curso, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, como uma interrogação. É exatamente isso, né? Quando a gente brada, né, esse dito feminista, né, de que a mulher pode ocupar o lugar que ela quiser, quando ela ocupa lugares como esse, de poder, né, olha só qual foi o destino dessas mulheres, né? Isso é importante a gente poder ter em mente, né, de que hoje não é interditado, né, as mulheres têm direitos a ocupar esses lugares, mas o que acontece na vida real é outra, né? Terceiro elemento, né, é essa cisão do público e o privado, né? Entendendo esse espaço público, e aí um pouco continuação do segundo elemento, né, da divisão sexual do trabalho, como um espaço de disputa, né? Então, Mauri Silva vai trazer uma referência da Nancy Fraser, que considera que a esfera pública seja um espaço de disputas em que grupos subalternos, como as mulheres, desfrutam de menor espaço de opinião e, por consequências, de representação e poder. E aí eu trouxe para ilustrar, primeiro a Thalíria, né, ocupando o seu lugar na Câmara, com o seu bebê, ela toma posse, né, com o seu bebê, e essa manchete que eu estava procurando uma imagem dela, e me deparei com essa notícia da mídia ninja, né? E aí é importante porque, por mais que a gente saiba que dentro do conservadorismo isso é indiscutível, esse lugar subalternizado das mulheres, a gente também vai ver no campo progressista também esse discurso, principalmente em relação às mães. Então, olha a manchete. Mães na política, uma representação de amor e poder. Olha o mito do amor materno aí. Né? Tanta coisa para falar sobre representatividade, a associação é com afeto. Vai pegar pelo afeto. Mas não é só do afeto, é uma construção discursiva que vai colocar que as mães cuidam por amor e só por ele. Então, isso desresponsabiliza o restante dos responsáveis. Né? Não preciso nem dizer que essa matéria foi feita por um homem. É meio chover no molhado, né? E que, depois, se vocês quiserem, dá um Google aí nessa
nessa matéria, porque o cara fala o quanto ele estranhou, né, quando a Thalíria assume com o bebê no colo, amamentando, alguma coisa assim. Que ele estranhou, né, se aquele era o lugar de uma mãe. Né? Então, quando a gente retoma a maternidade como marcador social da diferença, esse homem não estranhou uma mulher estar naquele lugar. Ele estranhou uma mãe com seu bebê, estando naquele lugar e tomando posse de um cargo que ela democraticamente foi eleita. Porque se espera, dentro do discurso maternalista, que ainda é muito presente na nossa sociedade, que uma mãe esteja onde? Na esfera privada e não no espaço público. Muito menos com sua criança. Né? Porque a ideia é que você esteja no espaço público, mas que você abdique da maternidade. Não tem como ocupar enquanto mãe. Né? Então é muito... Trouxe aí bem emblemático a Thalíria, né? Como uma ilustração dessa representatividade, né? De uma mulher preta, mãe, que ocupa um lugar em um espaço de poder e está sendo atacada o tempo todo por isso. Né? Numa análise interseccional, são muitos elementos, né, que o tempo todo ela é colocada e destituída, né, de um lugar que lhe cabe, né, mas que o tempo todo, né, os homens acreditam que a participou para ter que sair, mas eu não entendi. Eu vou sair não, Bruna, vai continuar gravando tudo, eu só vou ficar mais ouvindo mesmo para poder dar. Beleza. Não, pode deixar, se alguém entrar, pode deixar que eu olho. Mas também, se você precisar sair, Patrícia, não tem problema, porque depois que você sai, a gravação não para mais. Tá? É só encerrar a chamada. A gravação continua. Então, fica tranquilo aí. E aí, gente, todo mundo quietinho? Querem falar alguma coisa? Tô aqui, tá galerando sozinho. Mirelando sozinho. Não tô conseguindo nem mais falar. Um outro elemento, né, dessa cisão do público e privado é a mobilidade urbana, que não é neutra, né? A gente sabe, pelas questões de gênero, né, que a violência, no geral, priva a mulher do acesso à cidade, reprimindo o seu direito de ir e vir, né, pela coerção e pelo medo, e que isso é ainda mais agravado em relação às mães, né? E aí retoma essa pergunta que intitula o nosso curso, né? Que lugar de mulher é onde ela quiser, lugar de mulher mãe é onde ela quiser, né? E aí coloco essa pergunta, né? Vocês já repararam como é que é difícil acessar um ônibus com uma criança? E até tem um erro ali de digitação. Com uma criança pequena de colo? Já? Peraí, rapidinho. Enquanto vocês pensam aí, no acesso à cidade, na mobilidade urbana.
não só a mobilidade, mas como é que a cidade é feita para mães? A cidade é construída pensando nas mães? Que me dizem? Ninguém? Gente, vocês estão aí mesmo? Estão me ouvindo? Sim. E aí? O que vocês pensam né? Como é que a cidade se organiza? Como é que é o acesso das mães à cidade? Né? Eu acho que nada, apesar de nós mulheres sermos a maioria, nada é pensado assim para a mulher e nem para a maioria. Por exemplo, um exemplo simples: o ônibus. Biologicamente, nós somos menores que os homens, certo? Na estatística, a estatura da mulher é menor. Sobe só no ônibus. E para descer, não sei se é impressão minha, se eu estou diminuindo ou não, está mais difícil descer do ônibus. E eu sozinha, eu não sou mãe, como eu já falei anteriormente, eu estou fazendo psicologia, mas assim, imagina uma mãe com uma criança. Aquele degrau enorme. É enorme para descer. Assim, já a mobilidade já começa por aí, né? Sim, sim. Exatamente. Assim, outra coisa, assim, que eu gosto muito de esporte. Estava até um debate, por exemplo. As mulheres, agora que está tendo mais divulgação do futebol feminino, etc, etc. Mas, por exemplo, o gol é para um homem, da altura de um homem. Nem todo homem que já é grande o gol, imagina para uma mulher. Aí depois fala, no futebol de feminino leva não sei quantos gols. Não sei, olha a diferença também, gente. Sim. São pequenas coisas. Você teve essa sua fala uma vez, eu estava trabalhando, aí estava uma roda de conversa, né? Eu acho que a gente vem criado muito desse negócio de mãe, assim, eu não sou mãe. Aí, por eu não ser mãe, eu já sou um pouco estranha. Você não é mãe, você não sabe. Claro que eu não sei de muita coisa, óbvio, porque, mas assim, já. Mas aí a gente é criada, primeiro, a não escolha de não ser mãe, você já fica aquela coisa assim. Já é questionada. Já é questionado, você tem que ser mãe. Você casou, você tem que ser mãe. É o mito do amor materno, é o seu destino. Entendeu? Você tem que ser mãe, você tem que programar eu não sou mãe porque aconteceu, mas assim, depois que eu fui ver essas situações, eu fui ver isso. E aí estava no trabalho, uma colega de trabalho minha na época falava com orgulho, que na época da licença maternidade, né, ela falava com orgulho assim, que na hora da amamentação, na hora que o filho dela acordava de madrugada, ela fazia tudo para não acordar o marido, que ia trabalhar no dia seguinte. Só porque ela estava por ela estar em casa, ela se sentia inferior a ele. Eu estou em casa, eu vou dormir até tarde, entendeu? Como se ela não fosse fazer nada também, como se ela não fosse trabalhar o dia inteiro. Durante o dia. Só porque ela estava em casa. Eu achei aquilo tão assim estranho, que não era meu pensamento. Eu acho que eu penso assim, porque eu não sou mãe, mas assim, ela fala com orgulho, sabe? Não, mas eu vou fazer de tudo para não acordar o meu marido na época, porque ele ia ter que acordar cedo, coisa e tal. Eu vi com a minha irmã, um dos motivos que até me interessou fazer esse curso, até para compreender mais minha irmã. Minha irmã é mãe solo, porque ficou viúva com 38 anos, né? Então, ela se tornou mãe solo, então a vida dela mudou totalmente, e assim,
Eu e minha mãe tentamos dar uma rede de apoio, mas a gente não consegue, porque é muito complicado. Cada um tendo a sua vida, e ainda dar uma rede de apoio para ela. Eu fui ver com a minha irmã a peça, um musical, que está falando sobre as mães, que foi feito, está produzido pela Cláudia Raia e o marido dela, no Teatro da Gávea, que falam sobre isso, sobre a gestação. São 3 amigas, são 4 amigas. Uma está grávida e 3 são mães em determinados momentos de vida. Aí tem uma fala, aí a que está grávida está cheia de sonhos, né? E cada uma coloca a sua perspectiva da gravidez, de ser mãe, coisa e tal. Aí a que está grávida, assim, mas o meu. Eu não esqueci o nome do marido da grávida, né? Não aparece. Mas o João vai me ajudar. Aí a outra, tá, vai te ajudar sim, coisa e tal. O musical todo é sobre essa parte dela ser antes de ser mãe. Quando ela é mãe, aí as amigas vão fazer aquela primeira visita, e ela tá assim, desencantada com a maternidade, porque vem toda aquela coisa de doer a amamentação, de não dormir, de não ir ao banheiro, de não tomar banho, de não lavar o cabelo. Aí ela fala, mas fulano não me ajuda em nada. É a romantização da maternidade, né? Total. Eu acho que, como eu falei, eu não sou mãe, eu vejo, é tudo muito romantizado, isso até me irrita um pouco. A amamentação é romantizada, a ser mãe é romantizada. Claro que tem umas pessoas que é maravilhoso, e tem outras que não é. E as que não são discriminadas. Isso que me irrita também, quando fala a verdade. Uhum. Tem alguma coisa que é isso, né? A maternidade, a gente pensar como um marcador social da diferença, né? Nesse discurso de gênero, né? Descolado do gênero, para além do gênero, né? Como mais um analisador, mas que também não tem uma maternidade universal, né? Não existe isso. Senão você romantiza, né? Então, também a gente cai num outro risco também, né? É poder pensar esse analisador, né? Como que ele atravessa a vida das mulheres e, sim, coloca com mães em desvantagem, né? E acho que a gente também tem que se policiar dos nossos preconceitos nossos mesmo também, que isso também está tão enraizado na nossa mente, na nossa cabeça, que é nos darmos a oportunidade de parar e pensar, calma aí, é assim mesmo ou não é assim mesmo? Uhum. O que acontece? Assim, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, de um preconceito que foi da minha parte mesmo. Tá? Eu tinha esse preconceito, assim. E, graças a Deus, depois eu só descobri que eu perdi esse preconceito depois que eu vi que eu perdi. Porque, assim, uma vez eu estava andando Esplanada na Central, aí veio uma menina, né? Com a roupa super decotada, coisa e tal. Eu falei assim, caraca, no meio da Central, essa hora, essa roupa decotada, essa menina tá querendo alguma coisa, sabe? Vem aquela coisa na minha cabeça, não comentei com ninguém, coisa na minha cabeça. Anos depois da escolarização, de outras coisas, de vários estudos, coisa e tal, eu estava tomando caldo de cana em Madureira, aí passou uma menina que estava até menos roupa ainda do que da outra menina do Central. Aí estava uma menina uma senhora, uma mulher, foi uma fala de uma mulher. Foi uma fala de uma mulher, isso que me irritou. Assim, o que essa garota tá querendo? Olha só, andando praticamente nua. Ela tava querendo alguma coisa. Cara, eu quase falei assim, vem cá, ela pode andar. Depois assim, gente, eu não tenho mais esse preconceito. A minha vontade foi de atacar essa mulher, assim, de confrontar com essa mulher, mas hoje em dia a gente não pode mais fazer isso, é até perigoso, né? Eu falei assim, minha vontade era falar assim, vem cá, ela pode andar até nua. Se ela quiser andar nua pro meio da rua, ela pode. É uma vontade dela, não tá procurando nada. Ela não está pedindo nada. A mulher que quiser andar até nua pelo meio da rua, ela não está buscando nada, não está querendo nada. Se alguém vier atacar ela ou fizer alguma coisa que não deve, ela foi vítima. Mas é isso, né? Com o patriarcado, os corpos das mulheres eles ficam à disposição dos homens, né? E utiliza-se esse discurso quando se diz uma mulher falou isso. Porque sim, estamos todos estruturalmente sob o patriarcado, né? Então, isso também nos atinge, né?
Então, quando a gente escuta, nós, como que uma mulher fala isso assim? Né? Porque ela também foi construída sob esse discurso, né? Ela O se que eu falo constitui. é que a gente tem que se policiar, né? É parar para pensar, não ir falando, nem julgando nem nada. Então, como você falou, como eu falei, nada é feito assim imediato para a mulher. Não devia ter uma coisa feita para a mulher, tinha que pensar na igualdade de tudo, de todo mundo. Uhum. A cidade tinha que pensar, o município, Sim. o seu bairro tinha que ser pensado. Não é a roupa que ela usa, mas que ela tenha segurança para usar o que ela quiser. E tudo também. Para circular o seu corpo como for. E também os ônibus têm o degrau menor para a gente poder usar os ônibus. A mulher que está passeando com o carrinho o carro não está na calçada, não tem uma calçada toda esburacada. Uhum. Exato. Alguém tinha falado aqui também, tinha mandado uma mensagem falando das calçadas, né? Mas assim, tem uma lei que aqui no Rio, não sei de onde você tem no Rio, depois das 10, devido à violência, o ônibus não precisa parar no ponto do ônibus. A mulher deu sinal em qualquer lugar, o ônibus tem que parar. Mas o motorista não respeita essa lei. Uhum. É isso. E aí a gente estava aí falando dos cursos, como o curso de serviço social, que, né, muitas das vezes é um curso noturno, como é que essas mulheres fazem essa circulação? E quando a gente pensa com mães, né, com seus filhos, como é que isso funciona, né? Então, principalmente na realidade das mães solos, né? Tanto que eu trouxe aqui uma citação, né, desse artigo, que é um dos artigos que eu estou me embasando para a aula de hoje, que vai colocar já as mães solos, principalmente as negras e pobres, sofrem significativamente com a urbanização e mobilidade feita pela ótica masculina, que era isso até que você estava trazendo, né? Da estatura. E é isso, e não pensa na segurança das mulheres, né? Desde os transportes públicos, as calçadas curtas e ou degradadas, a distância dos colégios e creches de suas moradias, tudo isso reflexo de uma cultura social que não vê a mulher não vê a mulher como ser humano dotado de direitos fundamentais, né? Um outro ponto, né, retomando aí a questão da universidade, né? E as universidades estão prontas, né, para receber as mães com seus filhos, né? A dificuldade que essas mães encontram, né? E aí, falando das mães estudantes, né? Vem no ensino superior uma oportunidade de emancipação, né? Uma melhor qualificação, melhores salários, mas ao adentrar no espaço universitário, vem as diferenças segregadoras de oportunidades de afiliação e plena vivência acadêmica. A academia, como espaço de disputa de poder, torna-se um espaço violento para mulheres mães. São professores que não permitem que as estudantes possam acompanhar as aulas com seus filhos. Não sei se vocês acompanharam, mas não sei como é que está isso agora, porque essa notícia é de um pouco mais de um ano. Mas no município de Maricá, eles fizeram creches noturnas. Tem um outro termo, não é bem creche, né? Mas eram espaços de crianças que estão matriculadas no ensino público de Maricá e que as mães precisam ou trabalhar ou estudar no período da noite, poderiam deixar seus filhos nesses espaços, né? Porque é isso. Nem todas. Interessante. Isso em Maricá. Eu não sei como é que tá isso agora. Aqui no Rio de Janeiro tinha um colégio, não sei Espaço se ainda Coruja, isso mesmo, Beatriz, Espaço Coruja. Tinha no colégio de ensino normal, Carmela Dutra, tinha creche, porque assim, viu a necessidade, era o único do estado, não sei se os outros colégios normal tinha isso, ou nem sei se ainda tem, né, que eu já tenho tempo que eu terminei o ensino médio. Na época do ensino médio, vendo a necessidade e vendo a invasão escolar, o Carmela Dutra fez uma creche para os filhos das alunas, que aí servia tanto como para deixar as crianças lá, né, para ter a mãe poder estudar, não ter evasão escolar, e também servia como aprendizado, que ali mesmo, onde aprendiam, que estava aprendendo,
tinha o espaço para poder elas colocarem em prática o que estavam aprendendo no ensino médio delas. Sim, é porque o Carmela Dutra, como espaço de formação de professores, tinha essa especificidade, né? É. Mas como em outros espaços que não tem, né? A Maricá tem algumas iniciativas interessantes. Porque é isso, o Carmela Dutra tem essa iniciativa de um certo duplo interesse, né? Porque, por um lado, se coloca em prática, mas em outras escolas que isso não acontece, é um projeto da Marielle, mas que foi implementado lá em Maricá. Não sei se ainda segue implementado, mas a última notícia que eu tinha visto, confesso que eu acompanhei a inauguração e tal, depois eu não vi mais notícias. Né? Mas o ponto, esse espaço é um espaço que garante uma acessibilidade, né, para as mulheres no espaço da universidade, para alguns postos de trabalho que elas possam, né? Porque é isso, uma creche no horário regular está no horário, a gente chama de horário comercial de trabalho, né? Existem várias outras funções que são fora desse horário. Mas assim, por exemplo, não sei se vocês viram o Caldeirão do Hulk no domingo, no sábado. O Caldeirão do Hulk agora é do que tem o Mion. Uhum. Teve uma homenagem a um professor que a aluna levou a filha para a aula, porque não tinha com quem deixar naquele dia. Aí o que o professor fez? Ele deu matéria e tudo. Ele foi para não assim, como não ficou com a criança e começou a procurar desenho para a criança poder assistir, para poder a mãe também poder assistir a aula, né? Poder participar do trabalho em grupo. Porque a mãe, quando leva a criança para a faculdade, ela acaba não levando. A faculdade para uma criança é uma coisa muito chata. É um espaço. E claro que aquela mãe não quer levar aquela criança. Ela queria uma rede de apoio que ela pudesse, né? É um pouco disso que a gente estava falando mais cedo, assim. Claro que do ambiente com a criança vai te demandar, e óbvio que é melhor que essa criança estivesse num outro espaço. Né? A Kézia até falou que ela trabalhou no ProJovem, que tinha uma sala de acolhimento. Né? Claro que seria o ideal. Mas considerando, né, que a centralidade dos cuidados estão nas mães, você precisa pensar, né, para não penalizar ainda mais essa mãe, para que ela continue os seus estudos, né? Então, claro, é óbvio, nenhuma criança quer estar na universidade, nenhuma mãe quer que a sua criança esteja na universidade. É falta de opção, é falta de rede de apoio, é falta de incentivo de algum programa da universidade que tem um espaço que você possa deixar seus filhos. É isso, como a Kézia colocou ali, uma sala de acolhimento, algum outro lugar, né? E aí você está dizendo aí de um professor que sensível a isso, né? Não só acolhe essa mãe, permite que essa mãe esteja como, né? Entra ali naquele apoio, né? Eu já fiz isso várias vezes, né? Da criança ficar usando o meu pilô e ficar desenhando, crianças um pouquinho maiores, de ficar desenhando o pilô, né? Com o pilô no meu quadro, né? Enfim, da gente arrumar vários artifícios ali para que aquela criança estivesse ali, né? E o que a gente sempre vê das mães discentes, pensando especificamente, elas são tantos sinais, são tantos sinais explícitos e implícitos de que como se aquele não fosse o lugar nem dela nem da criança, como se eles não pudessem estar ali, que na maioria das vezes, quando essas mães chegam com os filhos, se vocês já tiveram essa experiência, inclusive, para as mães, elas chegam se desculpando, eu precisei trazer meu filho, como se fosse uma coisa assim, olha, desculpa, né? Então, muito penalizadas por isso, né? Também. Para deixar também, foi uma sensibilidade dele para deixar a mãe confortável, né? Não se sentir culpada, né? Que já sente várias vezes culpadas. Mas se você parar e pensar, eu penso assim, nós somos obrigados a empreender, mulher, ainda mais a mulher que é mãe. Se ela tivesse o número de creches suficientes para essas mães não trabalhariam fora, não teriam outras carreiras, além de confeiteiras, nada contra confeiteiras, nada contra manicures que trabalham, sabe? Nada contra isso. Mas é porque o empreendedorismo materno,
Isso que você está falando é um ponto bem interessante, assim. É a única saída. Não precisava ser a única saída. É a única Podia ser saída de escolha. sobrevivência dessas mulheres. Elas não têm escolha, né? É isso que você está trazendo. Né? Elas poderiam escolher outras coisas. E muitas vezes, quando a gente vai escutar essas mulheres, algumas tinham outros sonhos e algumas tinham, inclusive, carreiras que elas abandonaram. Né? Então, a gente precisa olhar com muito cuidado, né? Porque tem uma certa romantização do empreendedorismo materno, né? Quando a gente sabe que ele é a saída possível. E muitas vezes precária também, né? Porque é isso, muitas vezes aquela mulher queria uma CLT, queria um serviço público que desse uma certa estabilidade, né? Não necessariamente aquilo como uma escolha, né? Talvez ela quisesse escolher outras coisas, né? Não é dizer que o empreendedorismo materno não seja possível, mas o que a gente sabe, na história da maioria das mães, é que isso foi o único caminho possível, né? Para você se sustentar, né? Principalmente quando a gente fala das mães solo, né? Posso seguir? Bom, então, trouxe aí um pouquinho, vou até aumentar aqui um pouquinho essa imagem, né? Opa, acho que eu aumentei demais. Peraí, que tem que querendo entrar. É de um homem, né? Um pouco até do que a Paris estava falando da peça aí, né? Né? A mulher perguntando, essa nova fase está difícil? Nem um pouco, uma criança bem tranquila e a mãe lá atrás, né? Destruída. E aí a gente tem uma certa equação, né? Para poder pensar nisso, né? De um material, né, histórico desfavorável para mulheres em um cenário geral, mas essa voracidade do capitalismo e da questão social. Boa noite, Michele. Que acaba, né, transformando aí as mulheres ficando à margem da sociedade. E aí, numa análise interseccional, isso agudiza. Se a gente inclui, né, as mães, o quanto que isso agudiza nessa análise interseccional, né, incluindo a maternidade, né? E aí é isso, né? Porque colocar, então, a maternidade, novamente, retoma essa pergunta, né? Com o marcador social da diferença, é porque esse lugar social, né? Da maternidade produz diversas desigualdades. E aí, então, eu destaquei essa outra citação que vai dizer, né, que se a sociedade essencializa as mulheres como mães, né, desse destino, e centraliza a maternidade na vida delas, é necessário que a análise sobre as relações sociais das mulheres com seus filhos se debruce intensamente na maternidade enquanto categoria de análise, para revelar as privações e exigências que atingem as subjetividades dessa mulher. E aí uma coisa importante, aí já pensando em algumas considerações, né, que se antes esse lugar social da maternidade, né, que acaba colocando mulheres mães nesse lugar de centralizadora dos cuidados, de intensa carga mental, né? Se antes estava na esfera privada, que a gente sabe que os diversos coletivos de mães têm publicizado essas questões que atravessam a maternidade, né? Então, é como
Moura e Silva, as autoras vão colocar, né? Que a questão da maternidade tem sido reconhecida como um asseverador das questões de gênero vivida pelas mulheres, tendo em diversos momentos os movimentos de mulheres sido insuficientes para dar conta das questões das mães e também daquelas que têm cuidado como uma questão central em suas vidas. Sendo assim, nota-se o movimento de mães tem sido crescente no Brasil e no mundo, colocando holofote sobre uma questão antes vista como doméstica e privada. Quando é colocado como doméstica e privada, fica no campo do individual, como se uma mãe que tivesse fracassado em conseguir, por exemplo, equalizar ali as demandas maternas com as demandas profissionais, né? Quando a gente pensa que sai do campo do privado e se pensa isso coletivamente, pensar isso como um marcador social da diferença, a gente está tirando dessa esfera individualizante e colocando isso do social. Isso não quer dizer que não tenha algo da singularidade do maternal. O que isso do social pode afetar cada uma de nós é de um modo muito particular, né? Isso também é importante que a gente deixe marcado, né? E aí, é preciso, então, ir de algum modo... peraí que eu mexi aqui na coisa. Né? Um outro elemento é ir na contramão dessa romantização da maternidade, que a gente estava falando há pouco, né? Porque essa romantização da maternidade, mãe sabe, mãe faz por amor, né? Acaba justificando uma certa exploração das mães em nome de um certo amor materno e atribuindo uma árdua tarefa de cuidar ao suposto instinto materno, né? Que a gente já sabe que não existe. É preciso também que a gente reconheça isso que a gente vai chamar de penalidade materna, né? Que é entendido como as mulheres que sofrem com essa carga de trabalho têm efeitos em sua saúde, nos estudos, bem como sua inserção no mercado de trabalho, gerando isso que a gente chama de uma penalidade materna, que vai ser compreendido, então, com essa diferença do impacto da paternidade e maternidade entre homens e mulheres. E aí, aquele desenho que eu botei ainda há pouco, é um pouco disso, né? Dessa diferença, desse impacto, né? Que socialmente vão ocupar lugares muito distintos. E aí uma outra coisa que também a gente vem discutindo aqui, né? É que... quando a gente vai falar dessa penalidade materna, desse impacto, isso não diz de algo do nascimento de uma criança, mas exatamente o modo como o cuidado é visto como essencialmente, né, socialmente, né, ele é visto essencialmente como feminino, né? E aí, de novo, né, quando a gente vai falar da definição de marcador social da diferença, essas marcas não são biológicas e inatas, são lugares sociais ocupados, né? A gente está falando de lugares políticos, lugares de poder, lugares socio-históricos, né? Então, é desse lugar que a gente vai pensar essa penalidade materna, essa desvantagem, né? Moura e Silva vão colocar assim: tal desvantagem não é gerada pela maternidade nem pelo nascimento de uma criança, mas gerada pela forma como o cuidado ainda é visto pela sociedade, marcado pelo patriarcado como uma atividade de atribuição privativa feminina, né? Então, isso é importante a gente poder pensar de que a gente está considerando aqui a maternidade como marcador social da diferença, né? Desse lugar. E que também o gênero não vai dar conta, uma coisa que eu já tinha falado, mas é bom a gente repetir, né? Que não vai dar conta de pensar esse lugar social das mulheres mães, né? Que é a importância da interseccionalidade. De uma forma que a gente vai falar de raça, gênero, classe, sexualidade, capacidade e tantos outros atravessamentos, a gente também precisa pensar nessa maternidade como um desses marcadores, né?
E aí a citação completa é assim, né? Ela vai dizer, né, do gênero: o gênero como eixo interseccional não dá conta de explicar sozinho os fenômenos que são próprios às opressões e privações das mulheres que têm filhos e filhas. Aqui também podemos considerar as mulheres cuidadoras, irmãs, primas, avós, mães. Deste modo, o uso da interseccionalidade enquanto ferramenta teórico-metodológica torna-se indispensável para pensar, para além do gênero, a maternidade enquanto marcador social da diferença e ou fator perverso de subalternização feminina. Então, o quanto que a gente precisa pensar nesse marcador social da diferença, mas para uma análise interseccional, né, com os outros elementos que atravessam, né, com os outros marcadores, né, nunca de um modo hierárquico. E que uma outra, para finalizar, que eu queria ouvir um pouquinho vocês, né, Moura e Silva também vão colocar que a condição da mulher-mãe na sociedade, ela precisa ganhar lentes mais sensíveis na leitura de que opressões e privações se entrelaçam com toda a norma de decisão pública e privada que perpassam o existir dessas sujeitas e tem forte raiz na construção e no sucesso dos sistemas de opressão, né? Alguns autores também vão lembrar que saída possível seria com a responsabilização de homens nesses cuidados, né? E do Estado, né? Da sociedade e do Estado, né? Numa perspectiva mais com maior equidade, pensando nessa condição das mulheres mães. Em linhas gerais, ai, Deus, sem querer apertei o som aqui. Em linhas gerais, era isso que eu queria trazer hoje, né? Queria um pouco agora ouvir vocês, do que vocês... Bom, dúvidas, do que vocês tiverem, né? E também o que vocês gostariam de compartilhar aqui, de como é que foi essa experiência desses encontros, dessa discussão aí que, enfim, desse meu compartilhamento do que eu tenho estudado aí no meu pós-doc, que eu tentei trazer um pouco desses dados nesse curso, né? Nesses 4 encontros, e tentando hoje fazer uma certa ligação com as nossas aulas anteriores. Não quis muito ficar me repetindo, porque acho que ia ficar um pouco entediante, né? A gente já conversou, então, assim, fui um pouco partindo, né? Das aulas que a gente já teve, mas fui tentando retomar, até porque eu sei que algumas de vocês tiveram dificuldades na primeira aula, né? A gente teve um problema ainda do envio do link no primeiro momento, enfim. Mas queria um pouco agora ouvir vocês, assim, vamos tentar conversar aqui um pouquinho no tempo que a gente ainda tem antes da gente encerrar esse nosso último encontro. Cristiane. Bruna, eu gostei muito do curso. Estão me ouvindo? Sim. Assim, eu sempre falava sobre isso, estudava sobre isso. Eu tive a impressão de que tinha alguém me ouvindo. Foi meio que um resumo do que eu acreditava, assim, do que eu venho falando. Eu também já fiz algumas palestras sobre isso, estou estudando psicologia. Estou sempre falando da coisa da maternidade. Não utilizava essa nomenclatura como marcador social, mas eu acho que era isso que eu queria dizer também. E o que eu questiono é que eu acho que essa mudança, né, essa atualização social deveria acontecer nas escolas. Eu acho que deveria haver uma aula de cidadania, até desmontando o patriarcado, né? Mas acho que isso não seria interessante para todo mundo. Mas eu já questionei isso na escola dos meus filhos. Por que não tem uma aula não vou nem dizer de educação sexual, mas de proteção e de, sei lá, igualdade? Eu acho que se a gente começasse lá na base, desde os pequenininhos, haveria um progresso. E outra coisa que eu coloquei ali no chat, que eu escrevi, é que esse aumento do número de feminicídios, né, que agora é enorme, parece que é isso, a mulher querendo alcançar novos papéis
querendo questionar, né, o Estado social e parece que isso gera uma revolta, né? É isso. Uhum. Obrigada, Bruna. Parabéns, eu adorei. Obrigada, Cristiane. Estou lendo aqui o que você colocou que eu não tinha lido, né? Que você está trazendo, né? Parece que as mulheres e mães têm adotado uma postura mais crítica contra os seus papéis sociais. Tenho a impressão de que essa mudança é uma ameaça, visto o aumento do número de feminicídios, né? A Késia parabenizou, né? Disse que foi leve, proveitoso, dentro do possível, né? Leveza para assuntos tão delicados, né? Enfim. E em relação à violência, o que, pensando na maternidade como marcador social da diferença, né? Eu falei pouco aqui, acho que agora posso falar um pouquinho mais. Uma das atividades que eu realizo no meu pós-doc é estar acompanhando o programa extensionista que a Paula Cury é coordenadora, né? E ele acolhe, né? Ele faz acolhimentos, atendimentos a mulheres e meninas vítimas de violência, seja ela de qual natureza for. E eu acompanho, né, mulheres mães, né? E o que a gente escuta, né? E isso não só do que eu escuto, do que outras participantes do projeto, né, escutam, né? Isso é uma coisa que eu e Paula a gente conversa muito sobre o quanto que a maternidade, enquanto marcador social da diferença, coloca, né, essas mulheres em maior situação de vulnerabilidade frente à violência. Então a gente vai escutar com muita frequência mulheres que suportaram muitas violências, né, em nome dos filhos, né? Mulheres que estiveram em condições muito delicadas, né, e que muitas vezes não sair de uma relação, a dificuldade às vezes de um processo legal, né, por medo, por conta dos filhos, né, o quanto que isso as coloca ainda, não, além de mulher que a coloca nessas situações de violência, como os dados de feminicídio nos demonstram, a gente também precisa pensar que, dentre esses dados de feminicídio, muitas delas são mães. O quanto que a maternidade também está envolvida, né, nessa violência. Então, de uma mulher em vulnerabilidade socioeconômica, sem autonomia financeira, né, e com filhos, ela vai se submeter, né, ela vai estar ali numa situação em que, né, a gente estava falando, agora há pouco a Paris está falando do julgamento, né, em que muitas pessoas vão julgar, mas por que ela não sai de casa? Por que ela não larga esse homem, né, em situações como essa, né? E muitas dessas mulheres vão dizer de tolerarem muitas coisas, né? Eu lembro tem uma dissertação da Larissa Bellarmindo, da UERJ, que foi sobre mulheres e violência, mas a partir da residência dela em psicologia do idoso, né, justamente a partir da escuta de mulheres idosas, mães, que vão contando sua trajetória de vida marcada pela violência, né? Apesar do tema dela não ser a maternidade, a mulheres e violência, ela traz esse marcador, porque é isso, fica tudo implícito, mas quando a gente vai ouvir e ver com outra lente, a maternidade está ali. Mas ela fica ali junto com o gênero. Mulheres, mães. A gente precisa fazer esse marcador, né? De quantas dessas mulheres, mães, e quando elas vão trazer, né, essas cenas de violência, e isso como marcador social da diferença. Né? Patrícia quer falar também. Pode falar, Patrícia. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Enquanto, né, hoje era dito muitas coisas, né, primeiro eu ia revendo, assim, muitas coisas. Primeiro da minha experiência, né, que eu tenho
eu tenho um filho de 3 anos e eu compartilhei algumas vezes aqui, né, de como eu me senti, por exemplo, no mercado de trabalho, né? E ali na gestação eu já me sentia muito invisibilizada, assim, né? Tipo, eu começava a sentir aquelas coisas do, olha, bom, você tá sendo barrada aqui, você tá sendo barrada aqui, você tá sendo barrada aqui, né? E aí, ao longo da aula de hoje, eu ia pensando assim, né, que, por exemplo, eu tenho amigas que desejam ser mães, mas repensam muito pelo fato, né, de parecer um movimento de tipo assim, cara, eu vou ter que parar tudo isso aqui que eu tô fazendo, não existe uma continuidade, né? E aí agora você trouxe alguns exemplos sobre essa questão da violência, né? E aí pensando em estrutura machista, em estrutura social, e nessa estrutura que ela é muito gigante, que ela é muito bem estruturada justamente para não dar espaço para evoluções, para pessoas que querem sair dessa desconstrução, eu penso que a maternidade ela é justamente, né, essa ideia de a mulher precisa ser mãe, a mulher precisa ser, ela é feita para ser mãe, justamente para deixar ela nesse lugar de vulnerabilidade. Porque quando a mulher ela é mãe, ou ela escolhe uma coisa ou ela escolhe outra. Hoje, né, atendendo a mães, né, e eu vejo muito no consultório isso, assim, das mulheres é, tendo questionamento para elas, né, do que elas fizeram até aqui e quais são os sonhos que elas tiveram que abrir mão ali, sabe, para viver essa maternidade que às vezes não é desejada, mas que acabou acontecendo, o quanto elas pausam a vida delas, né, e isso, e aí você pensa na mulher que não quer ter, ela é julgada, ela é apontada por quê? Porque você tem que aceitar esse lugar de vulnerabilidade, esse lugar onde você tem que ser menos, aqui, nesse lugar onde nada vai estar estruturado para você crescer dentro disso, né? E aí, quando a gente fala de políticas públicas, e aí a gente estava falando sobre as estruturas, né? Tipo, ônibus, essas coisas, e aí, tipo, falaram das creches noturnas, eu fiquei pensando que, às vezes, é isso, assim, até essas coisas, elas ainda não são o suficiente, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, numa creche noturna, bom, você tem que pensar no espaço em que ela deveria estar e esse espaço deveria estar estruturizado para ela. Assim, por exemplo, nos primeiros meses, essa mãe não vai querer deixar filho ou filho dela numa creche noturna, né? Porque uma estrutura, escola, faculdade, não pode viabilizar, por exemplo, o estudo dela em casa. Esse trabalho, estender mais essa estrutura para que ela possa tanto ser, né, vivenciar esse momento, porque não é só isso, né? Essa mãe, ela vive ali toda uma desestrutura emocional, uma desestrutura hormonal, ela vive tudo isso, mas ela tem que ainda viver a segunda parte ali, que é voltar para uma sociedade que ainda não abre portas para ela, né? Então, foram essas coisas assim que foram passando na minha cabeça, porque eu falei, cara, é muito mais profundo, assim, né? E aí eu fico com a sensação de sufocamento, assim. Eu fico com a sensação de, tipo, cara, ainda falta muito, assim, sabe? Para essas mulheres, ainda falta muito para a gente caminhar como sociedade para ver essas mulheres, né, e verem esses filhos e acolher tudo isso, né? E aí, enfim, camadas e em cima de camadas, né? Mas eu queria compartilhar isso que eu estava pensando, assim, né? Enquanto eu ouvi a aula de hoje. Agradeço, Bruna, o curso. Foi muito importante, assim. Eu gosto muito, né, desse lugar de poder estar conversando sobre esses discursos, sobre a maternidade, né? Que hoje é o meu norte, assim, né? Na clínica, e é onde eu consigo acolher essas mulheres e trazer essas discussões nos possibilita, né, direcionar de formas diferentes, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, assim, quando você traz essa questão, né, disso, do quanto que você vai trazendo aí exemplificações da importância de colocar
a maternidade enquanto marcador social da diferença. É isso, a creche não resolve, né? Quando a gente pensa, né, numa iniciativa como a creche noturna, ela dá alguma oportunidade, mas não resolve o problema, né? Porque mas aí é um reconhecimento de que sim, você está colocando as mulheres na centralidade dos cuidados, né? E até isso, né? Quando a gente pensa na educação infantil, na qual está a creche, né? A gente está sempre com mulheres. Mesmo na primeira parte do ensino fundamental, são mulheres, são professoras. Porque se entende essa parte como cuidado, né? Então, a gente vai ter mulheres nesse lugar, porque são elas que sabem cuidar. Alguém aqui teve algum contato, conhece algum professor de educação infantil? Professor de educação infantil são das aulas extras, da capoeira, da música. Estou dizendo o professor ali, responsável por aquela turma. Alguém conhece? Algum professor de educação infantil? Eu conheço. Eu conheço também. A minha filha está com um professor agora no Jardim 2. Olha só. 3 pessoas conhecem um. Agora, quantas professoras vocês conhecem? É desproporcional. É desproporcional. Assim como as áreas da saúde, dos cuidados. É desproporcional. Né? A Aparecida também tinha levantado a mão. Fala. Então, eu quero agradecer, né, pelo esse curso, foi muito bom. Graças a Deus abriu mais a minha cabeça, cada extensão que eu faço vai abrindo mais a minha cabeça, vai diminuindo, vai quebrando meus preconceitos que eu tenho, né? E se Deus quiser, não sei se um dia eu vou livre de todos, mas pelo menos se você ficar livre de 90%, eu vou ficar feliz. Né? Aí você falou essa questão da violência. Então, eu também estou fazendo um curso de extensão de nutrição inclusiva. E uma das nossas atividades era fazer como um nutricionista poderia agir numa casa temporária para mulheres que sofreram violência, qualquer tipo de violência, não era uma violência específica. E nós discutimos muito isso que você acabou de falar, né? Do preconceito de hoje em dia, né? Não é que a violência contra a mulher aumentou, é que agora várias mulheres estão se falando, estão se mostrando, apesar da vergonha. E uma das coisas que nós falamos muito na nossa apresentação é o acolhimento, é o não julgar, né? É o esperar. Se ela quiser falar tudo que aconteceu, ouvir. Se também não quiser falar, entender o tempo dela e o jeito dela também. E também livrar de todos os preconceitos, né? Porque cada um só sabe o que vive. O que fez ela estar naquela situação, independente da classe social dela ou não. A gente tem que aprender que é vítima sempre. Ninguém quer ser vítima de nada. Exatamente, Aparecida. Exatamente. E a gente sabe o quanto que as mulheres sofrem, né? As mais inúmeras violências, né? A prova disso que a gente é criada, né, com medo na rua. A gente tem medo de andar eu tenho medo de andar 8h30 da noite, 9h30 da noite perto da minha casa à noite, na rua da minha casa. O maior medo de qualquer mulher é ser atacada no meio da rua e sofrer uma violência sexual ou outra qualquer. A gente é criada, a mulher é criada nessa, desde que me entendo por gente. Minha mãe se falou, cuidado com quem você anda, quando você sair num lugar, você fica com seu copo na mão, não deixe seu copo perto de ninguém. Deixou seu copo em algum lugar, não pega outro copo. A gente é educada nessa coisa do medo da violência em si, né?
Sim. Todas as mulheres são, de algum modo, ensinadas, né? De que a cidade não é feita para elas habitarem assim livremente. Exatamente. Tem mais alguém com a mão levantada? Deixa eu ver. Acho que não. Tem mais alguém que quer falar? Ou escrever? Para quem não puder falar. Sim, não. Será que a gente consegue agora? Eu sei que tem muita gente que não quer aparecer com cara de cansada, arrasada, mas vamos lá. Será que a gente consegue fazer um registro desse nosso último encontro? Alguém consegue tirar um print da tela aí? Alguém? Queria pedir então para que abrissem as câmeras rapidinho. Daniel é o único homem que está aqui ou é alguma mulher entrando com o perfil de um homem? Também acontece. Oh, sabia. Ah, acertei. Sabia. É, eu sabia. Eu só perguntei assim para não. Né, tem sempre um fio de esperança, né? Eliana, Hanna, Natália, Ellen. Quem mais aí vai abrir a câmera? Quem consegue? Que eu tô com a mão um pouco ocupada. Quem que consegue aí tirar um print e botar? Depois me enviar. E avisa aí. Quem é que vai tirar? Avisa aí quem é que vai tirar, quando é que puder, pra gente fazer aquele sorriso assim. Eu tirei uma da minha frente que apareceu agora. Vamos tentar. Então, 1, 2, 3 e... Tem várias carinhas aqui. Ótimo. Vocês me mandam? Para a gente poder registrar? Obrigada. Eu sei que está todo mundo acabada, quase 9 horas da noite, né? A semana é só terça-feira ainda e parece que já é, né? Essa reta final, último mês. É isso. Por isso que a gente organizou também que esse curso entrasse só até a primeira semana de dezembro, porque mais do que isso ninguém aguenta mais nada, né? Gente, eu queria muito, muito agradecer a presença de todo mundo, a participação, do jeito que deu, do modo que deu, né? Queria muito agradecer. A gente vai disponibilizar as aulas, né? Vamos botar lá no YouTube do Mulherio. Eu vou encaminhar para os endereços depois, tá? Os certificados, calma, que vai sair. Eu preciso ver isso com a Paula, porque quem acessa o sistema é ela. Mas eu tenho as listas de presença, então tá tudo tranquilo, tá? Então fiquem tranquilas em relação a isso, o certificado vai sair, tá? No mais, se vocês não tiverem mais nenhuma consideração a fazer, queria então... Espero que eu tenha contribuído um pouco para a discussão. Espero encontrar vocês em outros cursos, eventos. Não, Michele, a gente não assina. Eu uso a lista de presença do próprio Meet, tá? É o jeito mais fácil. Eu recebo, junto com a gravação, eu recebo o registro. Na verdade, quando eu encerro a mensagem, mesmo não gravando, eu sempre recebo o registro de quem participou, tá? Tá bom, Eliana. Obrigada. Gente, muito obrigada. Boa noite.
Bom finalzinho de ano. Tá bom? Até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês têm meu e-mail. Podem me escrever, tá bom? É isso, gente. Vamos encerrando, então. Todo mundo aí querendo descansar. Tchauzinho, boa noite. Tchau, tchau. Boas festas.